relação ao término da infusão, quais devem ser as nossas expectativas? Se um protocolo é de 46 horas, nós devemos esperar que esse sistema mecânico de infusão termine em exatas e precisas 46 horas? Antes de responder essas perguntas, vale a pena recapitular as definições de exatidão e de precisão. A exatidão é a diferença entre o valor real e o valor medido. Já a precisão, ela trata da reprodutibilidade. Para ilustrar essa diferença, temos um exemplo de alguns lançamentos de dardos em um determinado alvo. Para o primeiro lançamento, podemos dizer que o atirador foi exato, mas não preciso, porque apesar de estarem perto do alvo central, os dardos estão distantes uns dos outros. No segundo lançamento, podemos dizer que ele foi preciso, mas não foi exato, porque os dardos estão próximos uns dos outros, mas não distantes do ponto central. O terceiro lançamento foi exato e preciso, pois todos os dardos atingiram o ponto central do alvo. No quarto e último lançamento, podemos dizer que o atirador não foi nem preciso, nem exato. Agora, para um sistema de infusão, nós só conseguimos trabalhar com segurança se tivermos as duas características, ou seja, nós precisamos da exatidão e precisamos da precisão. Na prática, quando a gente observa variações no término da infusão, estamos observando variações na precisão, porque nós estamos tratando da reprodutibilidade. Para o infusor autofuser, se estivermos trabalhando com um autofuser de 100 ml, podemos encontrar variações na precisão de até 10%, ou seja, se tivermos com uma infusão de 46 horas, esta infusão poderá terminar 10% antes ou 10% depois. Existe uma maneira mais fácil e ilustrativa de demonstrar isso e eu vou compartilhar algumas telas da nossa calculadora virtual. Esta é a nossa calculadora virtual. Vou inserir um valor hipotético de medicamento para um protocolo de 46 horas, utilizando o autofuser de 100 ml, com início numa segunda-feira, às 12 horas, onde nós gostaríamos que o término da infusão fosse numa quarta-feira, às 10 horas da manhã. Entretanto, como existe uma precisão de 10% a mais ou 10% a menos, na prática, esta infusão poderá terminar entre 5h24 da manhã e 14h36 da tarde, e esta variação não poderá ser considerada uma não conformidade, já que é inerente ao desempenho do sistema mecânico de infusão. Tendo visto este exemplo, vamos simular a mesma infusão de 46 horas, utilizando um autofuser de 150 ml. Já que para este modelo, e também para o modelo de 275 ml, a precisão é de mais ou menos 15% com relação ao término da infusão. No início hipotético, na segunda-feira ao meio-dia, novamente gostaríamos que a infusão terminasse na quarta-feira, às 10 horas da manhã, mas na prática, considerando a variação de mais ou menos 15%, o término poderá ocorrer entre as 3 horas da madrugada da quarta-feira e as 16h54 da mesma quarta-feira, e esta variação não pode ser considerada uma não conformidade, já que é inerente ao desempenho do sistema mecânico de infusão. Para que fique mais evidente o efeito da precisão no tempo de infusão, gostaria de mostrar agora um exemplo de um protocolo de 168 horas, utilizando o autofuser de 100 ml, cuja precisão é de mais ou menos 10% com relação ao tempo da infusão. No nosso exemplo, esta infusão começaria numa segunda-feira, às 12 horas, onde o término desejado seria depois de uma semana, na segunda-feira, às 12 horas. Entretanto, na prática, considerando a variação aceitável de 10%, o término poderá ocorrer entre as 19h12 do domingo e as 4h48 da terça-feira. E ainda assim, esta variação não pode ser considerada uma não conformidade porque é inerente ao funcionamento do sistema mecânico de infusão. Um último exemplo, para este mesmo protocolo de 168 horas, agora utilizando o autofuser de 275 ml, a precisão passa a ser de mais ou menos 15%. Numa infusão iniciada na segunda-feira às 12 horas, cujo término nós gostaríamos que acontecesse na segunda-feira seguinte às 12 horas, como a precisão agora é de 15%, notem que a variação do término da infusão também aumentou, ou seja, considerando a variação aceitável de 15%, o término poderá ocorrer entre as 10h48 da manhã do domingo e as 13h12 da tarde de terça-feira, e ainda assim, esta variação não pode ser considerada uma não conformidade. Recapitulando, para o autofuser de 100 ml, a precisão é de mais ou menos 10%, ou seja, a infusão poderá terminar 10% antes ou 10% depois.
Para os autofuser de 150 e 275 ml, a precisão é de mais ou menos 15% com relação ao tempo da infusão.